Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou estar falando aqui a importância do jejum, que todo cristão tem que fazer. É necessário saber como fazer o jejum. Tudo que você precisa saber sobre o jejum. Tudo que você precisa saber sobre o jejum e como você vai saber também fazer corretamente aí o jejum aí, tá? No nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar aqui, eu quero ler um texto aqui que está escrito, né, nas Sagradas Escrituras, Mateus capítulo de número 26, estou com a minha Bíblia aqui, ó, tá vendo aqui? Eu estou com a minha Bíblia aqui, Mateus 26, versículo de número 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele está falando para mim, para você, para a gente vigiar e orar, para que a gente não caia na tentação, tá? Para que nós não caia na tentação. Ele diz, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca, tá bom? O jejum, para que serve o jejum? O jejum é para nos fortalecer, para fortalecer o nosso espírito, né, contra os desejos da carne, nos prepara para a batalha espiritual. O jejum, ele nos fortalece o nosso espírito, tá? Então é importante a gente jejuar, todo cristão deve jejuar, mas de repente você não jejua talvez porque você tem dúvida de como fazer o jejum. Mas todo cristão deve fazer jejum, tem que jejuar. O Senhor Jesus nos diz aqui que nós temos que orar e vigiar para que a gente não caia na tentação, para que nós não caia em tentação. Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também está escrito no livro de Gálatas que existe luta entre a carne e o espírito. Então, o jejum é para fortalecer o nosso espírito contra o pecado, contra os desejos carnais. Então, isso é importante, E eu peço que você que está me assistindo agora, eu te peço que você fique até o final deste vídeo. E eu vou te passar verdadeiramente como nós devemos fazer o jejum, tá? De repente, como eu disse, de repente você tem dúvida e não faz o jejum. Então, fica até o final, em nome do Senhor Jesus, tá bom? O que é o jejum? Jejum é abstinência de um certo tipo de alimento por um tempo determinado. É abstinência de certos tipos de alimento, ou seja, onde, de maneira mais simples, onde eu e você, nós realmente não só deixamos de alimentar, porque tem gente que é assim, e eu vou estar explicando isso aqui no final, essa parte aí, tá? Então, o jejum é abstinência, de alimentos, está aqui escrito aqui, né? Abstinência de alimento, né? Por um determinado tempo, né? Mas com o propósito, tá bom? De buscar mais a presença de Deus e deixar de lado o desejo carnais, tá? Deixar de lado os desejos carnais. Então, isso é importante, porque tem pessoas que elas jejuam, mas é sem propósito, e jejum tem um propósito. Jejum tem que ser com propósito. O jejum tem que ser com propósito. Nós temos que saber verdadeiramente como isso funciona. E você que está ficando aqui, que está me acompanhando aqui agora, por favor, fica até o final, tá bom? Fica até o final e verdadeiramente você vai saber como jejuar e o que é jejum, tá bom? Então,
que nós temos que jejuar? Jejum não é simplesmente ficar sem comer, querido. Porque não é simplesmente ficar sem comer, porque tem pessoas que ela fica sem comer e pensam que está fazendo o verdadeiro jejum, mas não é assim, não está correto. Não é ficar sem comer, entendeu? Isso é fazer greve, né? Fazer greve aí. Então, não é simplesmente ficar sem comer. Você precisa verdadeiramente entender isso. Não é ficar sem comer. E muitas pessoas fazem isso, algumas pessoas fazem isso, mas não tem problema, porque agora, aqui neste vídeo, você está tendo a oportunidade de saber verdadeiramente como fazer o jejum. Então, não é ficar sem comer. Jejum nós deixamos, quando nós jejuamos, nós deixamos o desejo da carne de lado e nós colocamos Deus em primeiro lugar, e não só simplesmente na hora do jejum, mas quando a gente jejuamos, nós fazemos isso, nós deixamos o desejo da carne de lado e aí nós priorizamos a presença de Deus, ou seja, nós buscamos a presença de Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, outra coisa, o jejum, ele não muda Deus. É isso mesmo. O jejum não muda Deus. O jejum não vai fazer de Deus mais misericordioso, não vai fazer que Deus seja mais amoroso. Não, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar eu e você. O jejum é para mudar eu e você. Então, quando nós jejuamos da maneira correta, o nosso espírito ele é fortalecido, a nossa fé é fortalecida, tá? E o jejum tem que ser com propósito. A Bíblia fala no Antigo Testamento que várias pessoas fizeram jejum, mas com propósito. Fizeram jejum buscando a Deus pela vida de outras pessoas. Fizeram jejum por outras pessoas, ou seja, não jejuaram simplesmente para si, mas por outras pessoas que estavam enfrentando momentos difíceis, que estavam realmente precisando da graça e da misericórdia de Deus, tá bom? Então, como lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos, eles jejuaram por 21 dias. Jejuaram por 21 dias. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele mais os seus amigos jejuaram, por quê? Porque eles não queriam e nem se contaminou, né, com a comida do rei. Então, eles fizeram o jejum com o propósito de não se contaminar, porque o rei Nabucodonosor era um rei idólatra e eles não queriam se contaminar, e como de fato eles não se contaminaram, ou seja, 21 dias que eles ficaram ali jejuando, e Deus verdadeiramente se manifestou sobre a vida deles. Deus deu graça a eles, tá bom? Então, esse tipo de jejum que nós fazemos, que a pessoa faz, ou seja, igualmente Daniel, que ele comia só legumes, ali no momento quando ele estava no seu período de jejum, só legumes. Comeu legumes e tomava água. Esse é um jejum parcial. Eles comiam legumes, eles tomavam água, né? Mas algumas pessoas fazem esse jejum, elas não comem carne. Outra coisa, o jejum normal, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele fez o jejum também. Jesus, ele jejuou. Jesus, ele jejuou para se preparando
se preparando para as batalhas, para as lutas que ele iria enfrentar no seu ministério. Jesus, ele jejuou por 40 dias, por 40 dias. Então, o período do jejum, quanto tempo você vai ficar se consagrando em jejum e a oração, isso quem determina é você. Tem gente que faz jejum de 3 dias, tem gente que faz jejum de 21 dias, jejum de Daniel, tem gente que faz jejum de 40 dias. Mas é importante você saber de uma coisa também, que quando você estiver no período de jejum, você precisa também estar orando, tirar um período para oração, um período também para meditar na palavra de Deus, tá bom? Meditar da palavra de Deus. Não estou dizendo que você vai ficar o tempo todo ali na oração. Então, você é quem decide quantos dias de jejum você vai fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele quando jejuou, querido, Jesus quando jejuou, ele não comeu. Ele estava no deserto, mas provavelmente Jesus, não está escrito ali que Jesus bebeu água, mas provavelmente Jesus, ele tomou água sim. Tá? Provavelmente Jesus tomou água. Então, como o jejum normal, você abre mão, né, de certo tipo de alimento e bebe água. Um jejum normal. Esse é jejum normal. Eu faço jejum normal, onde eu fico sem comer por algumas horas e eu tomo água. Esse é um jejum normal, tá? O jejum normal. Agora, tem outro tipo de jejum que muitas pessoas fazem, mas não é aconselhável, eu não recomendo esse tipo de jejum. Eu não recomendo esse tipo de jejum. Por quê? Porque esse tipo de jejum, o jejum total, a pessoa não come e nem bebe água. A pessoa não come e nem bebe água. Porque isso é muito perigoso também, tá? Isso é muito perigoso também. E se você fazer, que seja em poucos dias, 2 dias, um dia, 24 horas. A Bíblia fala que Esther, ela ficou 3 dias em consagração, né? E não comia, não bebia. Moisés, ele ficou 40 dias no monte. De repente você diz isso, mas pastor, Moisés ficou ali 40 dias, fez jejum de 40 dias, Moisés não comia, e Moisés não bebia, mas sim, queridos, pense, lembra-se, entenda que ali foi um propósito especial, e Moisés estava repleto da glória de Deus. Deus estava sustentando ali, porque Moisés estava diante do Senhor. Moisés estava diante do Senhor. Então, essa é a maneira de nós fazermos o jejum, tá bom? Então, pastor, mas eu preciso ficar por quanto tempo de jejum? Tem gente que faz por 12 horas, 24 horas, que é um dia. Tem pessoas que faz por 9 horas, 6 horas. Entendeu? Então, você é quem decide, mas quando você estiver em jejum, é importante, não esqueça disso. Não esqueça disso. Você tem que meditar na palavra, tirar um momento para meditar na palavra, você tem que tirar um momento ali para orar, você vai estar ali, entendeu? Se fortalecendo espiritualmente, fortalecendo o seu espírito, e só lembrando, não é jejum, não é apenas ficar sem comer, não é apenas ficar sem comer, tá bom? Jejum tem que ser com propósito, não para mudar Deus, mas para mudar a mim e a você. Mas pastor, eu preciso, qual o tipo de propósito, qual o propósito? Por exemplo, tem gente que faz jejum para ser curado, amém, é um propósito. Tem gente que faz o jejum para receber o Espírito Santo, amém, glória a Deus, é propósito, mas tem que ser com propósito. Deus abençoe, um forte abraço.